Novembro é conhecido como o mês de prevenção ao câncer de próstata. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. E, de uma maneira geral, considerando homens e mulheres, ele continua lá, intacto no segundo lugar. Daí a gente já consegue entender a importância da campanha, mas muitos tabus e ideias equivocadas sobre esse tipo de câncer continuam se perpetuando, principalmente entre os homens. Então hoje, o Conexão UFPE vai tentar entender um pouco mais sobre a doença e também sobre a campanha. Eu sou a Ariana Pacheco e para conversar comigo sobre esse assunto, convidamos Glauber Leitão, oncologista clínico e chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do Hospital das Clínicas da Universidade, e Luiz Henrique Araújo, urologista do Hospital de Câncer de Pernambuco e professor da UFPE. Luiz e Glauber, sejam muito bem-vindos ao Conexão UFPE. E antes de a gente começar a falar sobre o câncer de próstata, eu te pergunto, Luiz, o que é a próstata? Qual a função dela no corpo do homem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de participar do Conexão UFPE. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui junto com o amigo Glauber. Bom, a glândula prostática é uma glândula que fica localizada na base da bexiga e ela é uma glândula responsável pela produção de boa parte do sêmen. Esse sêmen que é produzido, ele fica armazenado numa região posterior à próstata, chamada de vesícula seminal, e nela também vai conter o espermatozoide que é produzido pelos testículos. Então, na verdade, a principal função da glândula é produzir algumas substâncias que compõem o sêmen. E ela fica numa posição em que, por dentro dela, imagina uma maçã e o talo da maçã. O talo da maçã seria a uretra, né, que sai pela bexiga e passa por dentro da próstata e vai em direção ao pênis, onde vai sair a urina, no meato uretral. E o que seria, Glauber, o câncer de próstata? Boa tarde, Ariana. Boa tarde a todos do Conexão UFPE. Muito feliz de poder participar novamente aqui com um tema extremamente importante, saúde do homem, e falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Na verdade, o câncer é uma denominação que nós damos a um conjunto de doenças, não é uma só, e que elas têm entre si pelo menos duas características que identificam, que caracterizam, que dão nome para esse grupo de doenças que nós chamamos de câncer. A primeira delas é a incapacidade de controlar a sua divisão, a sua multiplicação. São células que perdem o mecanismo controlado, né, de interromper a divisão. E, uma vez se multiplicando, uma vez se dividindo e crescendo, formam os tumores. E aí vem a segunda capacidade principal, fundamental do que nós chamamos de câncer, que é a capacidade de invasão e de proporcionar o que nós chamamos de metástases, que são agrupamentos celulares que vão além daquele órgão que se originou inicialmente, vão para órgãos à distância. Então, na verdade, o câncer de próstata é um câncer que se origina, né, na próstata, né, e que são células que perdem essa capacidade de controlar-se e começam a se dividir e formar nódulos, tumores, e que esse tumor tem a capacidade de invasão e, com o decorrer do tempo, de proporcionar metástases, que são agrupamentos dessas células anormais, células doentes, em outros órgãos ou em outras regiões distantes ali da próstata, onde ela se originou. O câncer de próstata ele é um tipo de câncer extremamente comum, prevalente na população masculina. É um tipo de câncer que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, em todo o mundo, e responsável também por uma alta prevalência aqui em nosso país. 1/4 de todos os tipos de câncer no homem, aproximadamente, são causados pelo câncer de próstata.
Então, realmente é algo que nós precisamos ter um foco importante, porque é um problema de saúde pública e afeta a todos. E qual a importância, Luiz, de uma campanha como o Novembro Azul, de se ter um mês dedicado a falar sobre o câncer de próstata? É uma campanha extremamente importante para a divulgação, né, de informações a respeito do câncer de próstata. Na verdade, o Novembro Azul, ele, quando começou lá na Austrália, começou com um grupo de pessoas para divulgar informações a respeito da saúde do homem, né, de uma maneira geral. E, para isso, eles deixavam os bigodes, né? Por isso que tem né, na fase inicial da campanha, a coisa do Movember, né? M de mustache e o restante de novembro. Depois essa campanha se disseminou pelo mundo e tomou todos os continentes, e a Sociedade Brasileira de Urologia, por volta de 2004, 2006, eles absorveram a campanha e também começaram, no mês de novembro, a disseminar informações sobre a saúde do homem de uma maneira geral e sobre o câncer de próstata. Então, assim, a importância da campanha é levar informações aos homens da necessidade deles se cuidarem, né? Em relação ao câncer de próstata especificamente, ela é uma doença muito comum, como o Glauber falou. 1 em cada 7 homens ao longo da vida vai ter câncer de próstata. E é uma doença que acomete pacientes masculinos acima de 40, 50 anos de idade. Então, essa é a incidência, essa é a faixa etária mais comum acometida por esse tipo de câncer. E no passado, né, eu falo no passado, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a maioria dos pacientes ele chegava a procurar ajuda do urologista ou do médico numa fase avançada da doença, né? Era muito comum de encontrar pacientes já com dores ósseas, né, que é um sinal de doença à distância, né, de metástase óssea. Com a disseminação da informação sobre o câncer de próstata, né, o descobrimento do PSA e as campanhas de prevenção, os homens têm sim procurado mais assistência médica, realizado mais o rastreamento para o câncer de próstata, e com isso, atualmente, hoje isso se inverteu. Então, os homens hoje eles são diagnosticados em fases mais precoces da doença. Esse número chega a quase 80% dos casos serem em fase inicial por conta do rastreio precoce. E com isso a possibilidade de tratar e resolver o câncer é maior, né? E tradicionalmente tem uma outra questão que envolve o homem em si, né? O homem sempre foi, por muitos anos, o provedor de suas casas e por conta disso não procurava muito a assistência à saúde. E com a disseminação das informações, com as campanhas, a gente percebe que ao longo dos anos os homens têm procurado sim mais assistência à saúde, às vezes por familiares, pela esposa, pela filha, etc. Então é sim uma campanha importante. Eu acho que talvez o foco em câncer de próstata é importante, mas a gente também tem que lembrar da saúde do homem de uma maneira geral, né? Existem outras patologias que também são importantes na saúde do homem e que devem ser levadas em consideração. Glauber, tem um dado do Instituto Nacional de Câncer que chamou a minha atenção, que diz que o câncer de próstata tem uma incidência maior em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Por quê? Na verdade, isso não é exclusivo do câncer de próstata. No câncer de mama também, a gente observa que nos países desenvolvidos é maior que em desenvolvimento, embora algumas regiões mais desenvolvidas, elas também tenham uma prevalência muito semelhante àqueles países desenvolvidos. No Brasil, nós temos regiões do Brasil, principalmente região sudeste, região sul, em que nós vemos uma incidência muito semelhante em número de casos dos países desenvolvidos, né? E existem algumas explicações que podem ser aqui
faladas, relacionar o porquê disso, né? Um deles são os próprios hábitos de vida, né? Estilo de vida, estilo alimentar, os hábitos com respeito à questão da atividade física, o consumo de alimentos processados, e a própria assistência e a procura de assistência à saúde. Então, o câncer, ele não é uma doença que se define por um fator apenas. Ele nós dizemos que é uma doença multifatorial, porque não só aspectos ambientais e constitucionais da própria pessoa, do próprio paciente que estão envolvidos, mas aspectos emocionais, alimentares, enfim, uma série de fatores. E nesses países, em algumas áreas dos países em desenvolvimento, nós temos um estilo de vida, um hábito de viver muito parecido com os países desenvolvidos, e daí essa explicação para que a taxa esteja muito semelhante desses países desenvolvidos. Luiz, voltando a atenção da gente agora para o diagnóstico do câncer de próstata, existem alguns tabus aí relacionados a isso, relacionados aos exames de prevenção e diagnóstico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse passo a passo de detecção da doença. Quais os exames necessários, como é que eles são feitos? De um modo geral, os homens, especificamente para câncer de próstata, os homens a partir de 50 anos de idade, devem procurar o médico para fazer o rastreio para o câncer de próstata, né? Quem tiver algum fator de risco, principalmente parentes de primeiro grau, pai ou irmãos que tiveram ou têm câncer de próstata, devem começar 10 anos antes, a partir dos 40 anos de idade. Existem outros fatores de risco também, por exemplo, a raça negra. A raça negra é um fator de risco, aumenta a chance de ter câncer de próstata, e também aumenta a chance de ter um tumor agressivo. Por esse motivo, o rastreio deve começar também mais cedo. E o diagnóstico, na verdade, esse rastreio, ele é feito através de 2 exames, basicamente, né? O PSA, que é um exame de sangue da próstata. O PSA é uma proteína produzida pela próstata, que não é específica de câncer de próstata, ela é específica da próstata. Então, algumas alterações benignas da próstata também podem alterar esse exame. E isso vai de acordo com o critério do médico na hora da avaliação. O outro exame utilizado no rastreio é o toque retal, que talvez seja esse o exame em que você se referiu a respeito do tabu. O toque retal é um exame simples, rápido, indolor, em que o urologista consegue palpar a glândula prostática e determinar se existe alguma alteração durante a palpação, a presença de nódulos, a presença de irregularidades, assimetria, né? São informações importantes para determinar se a gente precisa seguir adiante numa investigação. Então, o rastreio é feito com PSA e com toque. Qualquer alteração em um ou em ambos os exames, aí indica a necessidade de um outro exame que é chamado de biópsia de próstata. Na verdade, quem dá o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia de próstata, que é um exame guiado por ultrassom, em que é feito com o paciente anestesiado, uma sedação. E aí, através de ultrassom, que é introduzido através da região anal, a gente consegue puncionar, fazer várias punções na próstata para retirar esse fragmento e mandar para o estudo anatomopatológico. Se, por um acaso, a biópsia confirmar o câncer de próstata, esse paciente está diagnosticado com câncer de próstata. Se a biópsia vier negativa, o câncer de próstata, naquele momento, é descartado e ele continua o segmento. É claro que o rastreio, ele tem algumas falhas, até porque o PSA, como eu falei, não é específico do câncer de próstata, e por esse motivo, algumas ferramentas foram trazidas para a nossa atividade prática diária, que ajudam a determinar quem realmente precisa ou não de fazer biópsia. Então, algumas ferramentas como a ressonância magnética nos ajuda muito, a ressonância multiparamétrica, e alguns outros exames de sangue, alguns moleculares ou alguns na urina, que são coisas mais novas e que ajudam a gente a escolher melhor quem deve ir ou não para a biópsia, para não fazer uma biópsia
desnecessário. E Glauber, qual é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata, nos estágios mais iniciais e talvez até no estágio muito precoce, ele vai poder proporcionar junto à equipe que trabalha, né, junto à equipe médica que está avaliando, cuidando do caso, permitirá decisões qual tratamento e qual conduta possa ser tomada, precisamente tentando evitar com que aquele câncer tenha um impacto não só na questão da qualidade de vida, mas também na possibilidade daquele tumor gerar doença avançada, metastática e até morte. A gente sabe que a partir do estímulo da documentação mais fácil do PSA e do rastreamento aconselhado em muitos países desenvolvidos e a partir dessa massificação da utilização do exame de PSA, foi permitido que a gente, por exemplo, observasse que existem algumas situações de alguns tipos de câncer de próstata que eles não precisariam receber um tratamento agressivo. Apenas um acompanhamento ou um tratamento menor poderia exatamente controlar a doença de uma forma que não teria nenhum impacto numa progressão de doença ao ponto de gerar significativamente morte ou problemas de sobrevida. A questão é uma questão extremamente discutida, porque nós sabemos que esse espectro do câncer de próstata, nós temos tumores e tipos de tumores extremamente agressivos, mas também nós temos aqueles tipos tumorais que são considerados, na nossa linguagem, indolentes, ou que têm um crescimento lento e cujo o impacto do tratamento seria muito pequeno, não traria um benefício assim tão importante. Porém, o diagnóstico precoce permite que exatamente a equipe médica, o médico que está ali diante daquele caso, considerando as características da doença, considerando informações do tumor, ele possa tomar a decisão mais apropriada. E nós sabemos, quanto mais essa decisão é tomada precocemente, maior seria o impacto em termos de resultados de tratamento. No Brasil, a gente está esperando em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata para esse ano, por exemplo. O que é importante é estimular que esse homem, no Brasil, assuma uma posição de autocuidado, de se cuidar, de buscar, como o Luiz falou, cuidar de si, né? Cuidar da sua saúde, que é um hábito, talvez ao longo dos anos aí, pouco estimulado, mas extremamente importante, e faz parte essa investigação do câncer de próstata. Então, em muitos casos, em algumas situações, a intervenção médica será fundamental para a qualidade de vida daquele paciente. Portanto, é extremamente importante esse estímulo para que a nossa população masculina realmente busque o médico e fazer seus exames preventivos de forma exatamente proporcionar esse diagnóstico mais precoce. Continuando um pouco nessa linha que você está falando, Glauber, uma vez diagnosticado o câncer de próstata, como é que é feito o tratamento? Há uma avaliação do acometimento, a gente chama isso de estadiamento, vamos avaliar o quanto esse câncer acomete, né? Qual é a sua extensão e qual é a sua, vamos dizer assim, o seu risco de progressão para formas mais graves da doença, que exatamente é as formas que levam à doença metastática, a doença fora de controle local ali na próstata. Então, hoje nós temos desde tratamentos como o acompanhamento do paciente, o acompanhamento médico, a observação e o cuidado médico, até tratamentos como cirurgia, radioterapia e hormonioterapia um pouco mais adiante. Em doenças avançadas, quando você já tem metástase, quando nesta avaliação inicial já é documentada ou detectada a presença, por exemplo, de metástase óssea, ou seja, de uma doença extraprostática já mais avançada, outros tratamentos podem ser realizados além da hormonioterapia e, eventualmente, radioterapia. Nós temos uma série de novos tratamentos nos últimos 10 anos de evolução
que mudaram radicalmente a história natural da doença, fazendo com que haja um controle, mesmo para estes pacientes com doença avançada, um controle bem adequado a longo prazo, né, proporcionando aí uma sobrevida bastante longa, com qualidade. Então, o tratamento local é normalmente feito por cirurgia, e aí o Luiz deve falar um pouco da cirurgia do câncer de próstata, que tem tido avanços também incríveis nesses últimos anos, com o advento de cirurgias com auxílio de robô, né? E também com o avanço das novas técnicas de radioterapia para o controle local. Já na doença mais avançada, você tem uma série de terapias sistêmicas, além da própria quimioterapia, que hoje está sendo cada vez menos utilizada, com a utilização de drogas que controlam a doença até de forma mais adequada e com menos impacto na qualidade de vida desse paciente. A parte de tratamento é uma parte muito interessante no câncer de próstata, porque, como o Glauber falou, as coisas evoluíram muito no tratamento do câncer de próstata, desde a doença inicial até a doença mais avançada, né? Às vezes o conceito de você ter um câncer e você não fazer nada é um conceito que gera, às vezes, dúvida no paciente, mas é possível sim hoje, um câncer de próstata em fases que a gente consideraria uma doença de baixo risco, no tumor localizado de baixo risco, a gente apenas fazer uma vigilância ativa, né? É possível sim, com estudos mostrando resultados consistentes de bons resultados depois de 10, 20 anos de vigilância ativa. Então, no tumor localizado, tem essas opções, basicamente, que Glauber falou: a vigilância ativa, a radioterapia, a cirurgia, né? As 3 modalidades de tratamento avançaram muito, e especificamente na cirurgia, falar um pouco do histórico, há muitas décadas atrás, na década de 70, 80, a cirurgia de próstata era sempre feita por via aberta, né? Uma incisão entre o umbigo e o osso púbico, e aí por ali fazia o acesso à cavidade pélvica e a remoção da próstata da vesícula seminal. Só que a próstata, ela é um órgão que é muito bem irrigado, né? Tem muitos vasos sanguíneos ao redor dela, tem vários plexos venosos, e isso torna a cirurgia uma cirurgia com potencial de sangramento. E na época, na década de 70, 80, não se tinha esses conceitos anatômicos que a gente tem hoje. Então, eram cirurgias que sangravam muito, alta taxa de transfusão sanguínea e resultados funcionais muito comprometedores, né? Por exemplo, os 2 resultados mais temidos da cirurgia são os de impotência, né? A perda da função erétil do paciente, e a incontinência, né? Que é a perda de urina involuntária, a necessidade, às vezes, de usar fralda. Esses são os 2 grandes medos, né, dos pacientes. E a partir da década de 80, 90, graças a um grande urologista cientista chamado Patrick Walsh, da Johns Hopkins Universidade, em Baltimore, nos Estados Unidos, muito estudioso da próstata, ele trouxe novos conceitos anatômicos da cirurgia, e com isso a gente começou a entender um pouco melhor que caminhos tomar durante a cirurgia, né? Isso padronizou a cirurgia, ainda assim feita por via aberta, e com melhores resultados em relação à continência e à potência, né? E aí, a partir dos anos 2000, começaram as técnicas minimamente invasivas, né? Técnicas que são feitas pequenas incisões no abdômen, como, por exemplo, a laparoscopia, no qual você usa pinças através dessas pequenas incisões no abdômen, e com isso a cirurgia torna-se tão eficaz quanto a via aberta, mas com menos complicações, menos sangramento, menor tempo de internação. E aí, mais recentemente, não tão recentemente no mundo, né, mas a cirurgia robótica assistida por robô, que é uma cirurgia laparoscópica, só que com o auxílio de um equipamento que torna a visão melhor, torna a movimentação dentro da cavidade mais delicada. Você consegue, com isso, enxergar melhor e ter melhores resultados, né? Então, a cirurgia robótica hoje, ela é uma cirurgia que faz com que a gente tenha uma segurança maior em relação à prostatectomia radical, a retirada da próstata,
né, e também uma preservação melhor das funções do paciente, tanto em relação à potência, né, à função erétil, como também em relação à continência, né? E com esses dados de melhora dos resultados, essa tecnologia está se disseminando no Brasil também, que é um país subdesenvolvido, que a gente tem uma questão relacionada a custo, que deve ser levada em consideração, né? Infelizmente, hoje, a cirurgia robótica não é uma cirurgia que toda a população tem acesso. A gente tem já alguns hospitais públicos que têm um robô, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas isso não é uma tecnologia ainda, infelizmente, acessível a toda a população. Talvez em alguns poucos anos isso possa se tornar, depois que entrar no rol da ANS, depois que, com a concorrência por outros robôs, a tecnologia fique mais barata e possa ser mais acessível a todos. Mas, sem dúvida, é uma realidade e é uma situação que, aparentemente, traz uma segurança maior. Eu fiquei agora aqui pensando, Luiz, quando você falou sobre possíveis sequelas de um procedimento cirúrgico, que aí pode ser impotência sexual e incontinência urinária, isso também se relaciona muito com a questão do diagnóstico precoce, né? Daria para a gente relacionar que o quanto antes o câncer é identificado, menos chances de sequela o paciente vai ter? Perfeito, isso é uma boa pergunta, Ariana. Um dos fatores determinantes para a gente conseguir manter a função erétil do paciente é o estadiamento local do tumor, né? Qual o tamanho desse tumor e quanto ele acomete a próstata ou até às vezes invade estruturas ao redor da próstata, né? Um tumor localmente avançado que se estenda além da própria próstata e acometa algum dos feixes nervosos que são responsáveis pela ereção, esse a gente não vai conseguir preservar a ereção. E com isso, o paciente vai ter uma chance menor de preservar a ereção. Existem, obviamente, outros fatores que podem determinar a preservação da ereção. A idade do paciente é um fator, né? O status de saúde do paciente. Se o paciente tem uma função erétil antes da cirurgia boa, né, e você tem um caso favorável, a chance de preservação é boa também. Então, é um conjunto de fatores. E, obviamente, a cirurgia em si, né, a experiência do cirurgião que está fazendo a cirurgia também conta muito para esse resultado, né? O que a gente vê hoje em dia, falando um pouquinho da idade, é que a expectativa de vida da população em geral aumentou. Hoje a gente recebe no consultório pacientes de 70, 80, até 90 anos, Glauber também pode confirmar isso, com boa saúde, né? E é diferente do que acontecia há algumas décadas atrás, em que o paciente com 80 anos era um paciente fragilizado, que não tinha condições de ser tratado e tudo mais. Hoje o perfil tem mudado, e isso também é um fator que pode ser determinante, às vezes, na preservação da ereção. Glauber, segundo o INCA, 75% dos casos de câncer de próstata no mundo ocorrem em homens a partir dos 65 anos de idade. E isso, de alguma forma, acaba me lembrando muito o câncer de mama, né? Em que mulheres mais velhas têm um risco aumentado. Aí eu te pergunto, por que existe esse risco aumentado em homens com relação ao câncer de próstata? Veja bem, eu queria reforçar uma questão que foi falada pelo Luiz um pouquinho antes de responder essa sua pergunta, que é a questão das manifestações, dos sintomas, do que se sente quando se tem câncer de próstata. E a gente precisa dizer que os sintomas associados à questão do câncer de próstata, os sintomas na doença inicial, é algo raro, e muitas vezes pode estar relacionado a sintomas urinários que são muito específicos, uma dor ao urinar, eventualmente um incômodo embaixo do ventre, né, na região abdominal inferior, mas, de fato, é muito raro que nas fases iniciais você tenha sintomas
que levem e chamem a atenção para que aquele homem vá à procura de uma consulta médica. Então, quando nós falamos da importância dessa avaliação médica, pelo menos anual, para o rastreamento e a detecção do câncer de próstata, a gente está falando exatamente daqueles pacientes que não têm sintomas, que estão assintomáticos, porque o ideal é que a gente realmente documente, detecte a doença nessa fase inicial, quando o tratamento local ele poderá levar à cura. Então, nós não podemos imaginar que é preciso ter sintomas mais, um sintoma que chama mais atenção, uma dor, urinar com sangue, que é um sintoma de uma doença mais avançada, esperar isso acontecer para poder fazer o seu, vamos dizer assim, check-up, a sua avaliação anual. Então, isso é um aspecto importante e é por isso que nós chamamos a atenção no Novembro Azul, que os homens precisam se cuidar, e independente de ter ou não os sintomas. Eu queria acrescentar também nessa fala, acrescentar que, como fator de risco, também a obesidade, em alguns estudos apontando como uma alimentação rica em alimentos processados, em gordura animal, é também importante a gente pensar em formas de viver saudável para que, associado aos cuidados, à busca do médico, né, anualmente, né, para a prevenção, para o rastreamento, você se auxilie. Auxilie essas duas, tanto a prevenção primária quanto a detecção precoce. Isso vai fazer com que a gente tenha resultados melhores. Com respeito à idade, a idade ela é um fator de risco, não só para o câncer de próstata, mas também para vários outros tipos de tumores, como você bem citou, o câncer de mama. A gente sabe que a partir dos 40 anos, é muito raro nessa condição, antes dos 40 anos, mas a partir dos 40 anos nós começamos, nos estudos populacionais, a observar já um aumento da curva de incidência, e esse pico, o pico da incidência, ele realmente ocorre entre os 65 e 74 anos de idade, na maioria das populações estudadas no mundo. Não é diferente aqui no Brasil. Porém, essa incidência é o pico, mas a incidência começa, de fato, a aumentar, né, muito mais precocemente. E é extremamente importante que os homens, nessa faixa etária entre os 45, como foi falado pelo Luiz, 50 anos, eles possam já começar a fazer o seu screening, o seu acompanhamento, o seu rastreamento para câncer de próstata. Luiz, a gente está aqui falando muito sobre a questão do câncer de próstata, né, em homens, mas mulheres trans também precisam ter atenção à prevenção do câncer de próstata? Sim, claro, perfeitamente. A mulher trans, ela tem a próstata, né? Na cirurgia, existem algumas modificações que são realizadas a nível de região genital, né? Mas a próstata continua. Então, o rastreamento para as mulheres trans deve ser o mesmo do que os homens de uma maneira geral, né? A partir dos 45, 50 anos de idade, com exame de PSA e toque retal anual, né? Se tiver algum histórico familiar ou for da raça negra, tende-se a fazer a partir dos 40 anos de idade. Deve ser tratadas da mesma maneira que a população masculina de uma maneira geral. Agora, a gente ouve falar muito pouco, né, Glauber? Na campanha, por exemplo, a gente ouve falar de homem cis, mas não existe esse foco na mulher trans. Pelo menos é uma coisa que eu sinto. Eu acho que você tem total razão, porque é importante lembrar que não é só os homens que têm próstata, né? Mulheres trans, travestis, algumas pessoas com identidade de gênero não binária, elas possuem a glândula, né? Então faz parte do sistema genital biologicamente masculino e são suscetíveis à doença, como o Luiz falou, da mesma forma precisam ter
o seu rastreamento e o mesmo cuidado. Então, independente da identidade de gênero, se a pessoa tem próstata, existe o risco. E, portanto, deveria ter essa mesma conduta em termos de rastreamento, de prevenção, conforme é o habitual. Inclusive, Ariana, se me permite, na nossa das clínicas, nós temos lá no serviço um espaço que é chamado de Espaço Trans, no qual existe uma equipe super competente, multidisciplinar, que inclui um urologista e que os pacientes são acompanhados e realizadas todas essas prevenções, né? Existem outros profissionais também que atuam no espaço, mas que as mulheres trans também podem fazer esse rastreamento nesse lugar. E por falar em atendimento, eu queria falar um pouquinho sobre atendimento no SUS. Glauber, para quem quer fazer os exames preventivos ou para quem está com algum sintoma relacionado ao câncer de próstata, qual médico procurar? É só ir lá no posto e pedir para ser atendido? Aí eu volto, Adriana, aquilo que eu falei. Nós não focamos aqui no cuidado do homem ou da mulher trans com sintomas. O que a gente coloca é que, a partir dos 45 anos, este homem ou esta mulher trans, ela precisa lembrar e procurar o posto de saúde. Falando agora da rede SUS, ela precisa buscar um atendimento com um médico. Não precisa necessariamente, nesta primeira abordagem, ser um urologista, porque o médico de família ou o médico que está ali no posto generalista, na unidade básica de saúde, ele conduz, de acordo com a faixa etária, quais seriam os exames de rotina, de screening, rastreamento importantes para aquela pessoa que está ali diante dele, não é? E em sendo detectado alguma alteração a mais num risco, numa suspeição, ou no caso, como foi falado por Luiz, de antecedentes familiares, parentes de primeiro grau que tiveram a doença, essa atenção seria redobrada. É importante a gente dizer que somente a rede de urologia do SUS não daria conta desse rastreamento, desse segmento de toda a população masculina, né? Mas todo hoje clínico, geriatra, eventualmente, falando aqui do médico que atende na unidade básica de saúde, médico de família, já tem esse conhecimento da necessidade do rastreio a partir da faixa etária ou a partir de alguma informação, alguma característica da história desse paciente que chama atenção para uma avaliação mais pormenorizada. E aí sim, o papel do urologista é importante. Nós temos 2 exames que são extremamente importantes que nesse cenário diagnóstico que foi falado já, mas assim, vou reforçar, que seria o exame de sangue, o PSA, a avaliação do PSA no sangue, desta proteína no sangue, e também o toque retal, que é exatamente para, de uma forma digital, o exame físico, essa próstata ser avaliada pelo médico urologista. Luiz, a gente vem vivendo um momento bem difícil, que é a pandemia, né? A gente está nessa há quase 2 anos e ela impactou a vida de todo mundo de várias maneiras. Como é que ela também impactou o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata? Perfeito, Ariana. Essa também é uma pergunta muito interessante, porque com a pandemia houve, sem dúvida, muitos pacientes com receio, inclusive, né, de se expor, né, muitos ainda na fase inicial sem vacina. O paciente ficou receoso em procurar assistência médica, urologista, para continuar o segmento de quem já foi tratado,
ou para fazer a avaliação inicial, para fazer o rastreio, ou aquele paciente que usava algum medicamento de uso contínuo e parou de usar por causa da dificuldade de acesso. Então, realmente, foi uma situação complicada, que muitos pacientes acabaram tendo seu diagnóstico adiado. Isso, às vezes, compromete a vida do paciente, né, a situação de diagnóstico. Alguns pacientes que já foram tratados tiveram, às vezes, tumores que voltaram e não foram tratados adequadamente em sua recidiva. Foi uma situação muito complicada. As cirurgias eletivas, né, cirurgias programadas urológicas durante a pandemia caíram em 50%. Cerca de 90% houve redução das cirurgias, tanto eletivas como cirurgias de emergência, né? Isso, obviamente, inclui também os tratamentos relacionados ao câncer de próstata. Então, e a gente está vivendo isso agora, a Glauber também certamente está passando por isso, após esse período de um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de tranquilidade, com a população, boa parte vacinada, e as pessoas estão voltando agora a procurar assistência médica, a gente vê que é como uma avalanche, né, de pessoas que tiveram seus diagnósticos retardados, pacientes que estavam sem segmento após tratamento, e a gente está vendo um boom de pacientes retornando agora. Alguns, infelizmente, com situação de avanço de doença, né? E isso realmente é um impacto, não só aqui no Brasil, mas esse é um impacto em todo o mundo. Perfeito. A gente já sabe que, de uma forma cultural, um hábito meio padronizado, né, os homens frequentam consultório médico até com menos assiduidade que as mulheres. E, ainda com essa questão da pandemia, isso também piorou ainda mais essa diminuição dessa assiduidade, dessa frequência. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto que agora, com essa retomada, como o Luiz falou, aos poucos, a reabertura dos serviços, o nosso temor é que haja uma frequência menor desses homens que poderiam detectar a doença nas fases iniciais, porque com a reabertura, os serviços estarão certamente mais cheios de pessoas com sintomas, com já queixas estabelecidas, mas é importante dizer que a gente não pode relaxar nessa faixa etária dos homens que não têm sintoma. Então, a gente precisa falar aqui de detecção precoce, né? E o alerta do Novembro Azul, especificamente nesse momento, pós um momento mais difícil da pandemia, nós estamos vivendo um momento mais, vamos dizer assim, um momento em que os casos e a mortalidade têm diminuído, né? A gente precisa alertar para a população, e principalmente aqueles homens que não têm sintomas, que é importante fazer, sim, o seu check-up, procurar o médico e tentar fazer sua avaliação, mesmo que não tenha apresentado nenhum sintoma. Então, não pode deixar para quando sentir alguma coisa, não é difícil, o hospital vai estar cheio, ou a unidade básica vai oferecer. Não pode utilizar isso como vamos dizer, como um mote para ainda assim estimular a assiduidade ao médico. Então, é importante realmente a gente frisar isso. De fato, tem havido um aumento dos casos de uma forma mais avançada, porque a pandemia dificultou o acesso, dificultou o diagnóstico precoce e dificultou um tratamento mais precoce possível. Nós temos vivido isso, principalmente, não exclusivamente no câncer de próstata, mas em todos os tipos de neoplasia de câncer, mas principalmente aqui eu queria fazer um apelo à população, mesmo os homens sem sintomas, né? O importante é que a gente consiga detectar a doença exatamente neste momento em que você não sente nada, os tratamentos serão mais eficazes, serão mais efetivos e os resultados também. Glauber e Luiz, eu queria terminar o programa
perguntando para vocês qual vocês acham que é a maior dificuldade, é o maior empecilho para que o câncer de próstata seja encarado com mais seriedade mesmo, para que o tratamento de um possível diagnóstico evolua bem. Eu acho que, em primeiro momento, a gente tem que lembrar de reforçar a questão da educação, de uma mudança de cultura da nossa população, né? Atentar para os cuidados, né? Primeiro com a alimentação, com a mudança de hábitos nocivos e o estímulo a atividades que possam proporcionar, além de qualidade de vida, uma melhor saúde, ou seja, intervindo na questão da prevenção primária, né? Se a gente pode assim se referir, né? Então, cuidando da alimentação, adotando hábitos saudáveis e mudando um pouco da questão educacional da nossa população. Por outro lado, um aumento da oferta, né, facilitando o acesso dessa população nas unidades básicas ou nos hospitais para o seu rastreamento, para a detecção, promovendo a detecção precoce do câncer de próstata. E eu acho que um desafio ainda maior nos preparar enquanto profissionais de saúde, isso de forma muito capilarizada em todas as regiões do país, está pronto para fazer o diagnóstico e tomar as medidas iniciais diante desse diagnóstico. Então, eu acho que o Brasil é um país realmente assim, de dimensões enormes, com questões regionais bem diversas, mas isso pode também nos trazer uma oportunidade de treinamento, de melhor distribuição de profissionais nas regiões, enfim. Mas existem as questões relacionadas à população enquanto indivíduo, que ele pode fazer para contribuir com a sua saúde, e também os desafios e aquilo que a gente pode fazer enquanto profissional, enquanto sociedade, enquanto rede, né, de assistência à saúde. Eu concordo em número, gênero e grau com tudo que Glauber falou. Na verdade, assim, a informação tem que chegar às pessoas, né? O tumor de próstata é o tumor mais comum no homem, é responsável por quase 1/3 de todos os tumores no homem, então é muito comum de acontecer. De todos os tumores, de toda a mortalidade por câncer, de uma maneira geral, cerca de 15% é por causa da próstata. Então, a informação tem que chegar aos homens, né, que ainda tem, infelizmente, a coisa melhorou, mas ainda tem a cultura do machismo, né, de não procurar o médico por causa da história do toque, porque não quer que mexa com a masculinidade, e eles precisam saber, na verdade, que o exame de prevenção da próstata é um exame que vai ajudar ele a continuar com seus familiares, a continuar tendo a sua vida e tudo mais. Outra ferramenta que eu acho que ajudaria bastante, além da informação, é que não adianta a população ter informação e ter muita dificuldade ao acesso, né? Nós que atendemos no sistema público também, no Hospital do Câncer, eu atendo paciente de outros estados, às vezes, do sertão do estado, quando, na verdade, essa população deveria ser atendida em suas cidades, né? Fazer a prevenção, fazer o PSA, o toque, ser informado, qualquer necessidade, aí o paciente viria para um grande centro. E eu acho que também existe uma grande dificuldade de acesso à saúde pela população. Isso foge um pouquinho da coisa médica, né? É muito mais uma questão de gestão aí pública. Né? Os pacientes têm muita dificuldade de acesso à saúde. O rastreio para o câncer de próstata não é um exame de outro mundo, não é um exame caro, não é um exame de difícil acesso. É um exame fácil, rápido. Qualquer laboratório, em qualquer lugar do Brasil, faz o PSA. E o urologista, claro, a gente
a especialidade urologista, ela está concentrada nas grandes cidades, talvez por uma questão de recurso, de local adequado para trabalho, para poder exercer a urologia. Então, acho que também envolve essa questão estrutural e principalmente de acesso à saúde à população. E, é claro, os familiares também têm um papel importante nisso, né? Se você que tem seu pai que nunca foi urologista, ou você que tem seu esposo que nunca foi urologista, ou se você conhece uma mulher trans que nunca foi a urologista ou não tem frequentado o urologista, você deve ajudar essa pessoa, informando ela sobre os riscos e fazer com que ela procure um urologista. A gente tem estudo interessante na literatura que mostra que homens solteiros, né, homens que não são casados, eles têm uma maior chance de morrer de câncer de uma maneira geral, porque por conta da sociedade como ela é, né, historicamente, a parceira do paciente ou a filha do paciente, elas forçam a ida do paciente ao urologista, e com isso o homem que tem a parceira, que tem uma companheira, que tem uma filha, consegue fazer essas prevenções e depois que tratar, consegue fazer o segmento. Então é muito importante o papel do familiar, seja ele qual for, também para conscientizar o seu pai, ou o seu avô, ou o seu irmão, para procurar um urologista. Luiz e Glauber, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão FPE. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado, né, as pessoas a entender melhor o que é o câncer de próstata e a importância mesmo, né, da prevenção e do diagnóstico precoce. Até uma próxima. Obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Ariana. Obrigado a todo mundo do Conexão FPE. Espero poder ter ajudado e um grande abraço a Glauber, que também é um grande amigo. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Yuri Costa. Para falar com o Conexão, acesse facebook.com/conexãoufpe e twitter.com/conexãoufpe. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Também não esquece de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. E antes de me despedir, um aviso: nas próximas 2 semanas, quem me substitui no comando do programa é a jornalista Renata Amaral. Então não vai perder. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Conexão.